sou eu a pregar hoje. Pedir aqui o Lucas Vicente para vir aqui à frente. E nós costumamos mudar aqui a posição para ficar mais próximos. No caso do Lucas é também para ele não ficar fora do... Ele é bastante alto, né? Lucas Vicente é um colega de ministério, faz parte da liderança da primeira Igreja de Cristo em Taguatinga. E o pai dele é o líder da equipa pastoral daquela igreja, já há alguns anos. O pai dele chama-se Gerson Vicente. O Gerson é um amigo meu de infância. Nós nos conhecemos desde antes de nos casarmos, não é? Na adolescência, somos amigos de infância. Nós participamos do casamento um do outro e vimos os filhos todos nascerem. Ele é o mais novo do Gerson e nasceu um ano antes de nós virmos a Portugal. Então ainda foi a tempo de participar daquele momento do seu nascimento. Devido a essa amizade, essa proximidade, então os meus filhos chamam o Gerson de tio Gerson e o meu colega de ministério às vezes me chama também de tio Roberto, não é? Porque já são muitos anos, não é? Desde que ele nasceu. Mas o Lucas está conosco estas semanas e nós o convidamos para trazer a palavra de Deus esta manhã. Deus abençoe, Lucas. Obrigado. Graça e paz. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. A igreja de Taguatinga manda abraços a todos. Eles estão também em oração por nós nesses dias, por essa mensagem de hoje. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro da segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 4, do verso 1 ao 8. Creio que, como já foi dito, nós estamos no começo do ano, a gente costuma fazer alguns planos, alguns projetos, algumas resoluções de ano novo. Eu creio que a palavra de Paulo a Timóteo pode ser para nós uma resolução de ano novo. Nós tiraremos daqui 3 aplicações para que nós coloquemos em prática nesse nosso ano de 2022. Diz o seguinte, 2 Timóteo 4, no verso 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que o amam a sua vinda. Oremos. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, nós agradecemos ao Senhor pelo louvor que nós prestamos a Ti, esse louvor abençoado em que o Senhor foi o centro, onde nós exaltamos o Teu santo nome. Amém. Colocamos diante do Senhor neste momento a palavra que será ministrada, que o Senhor vem estar falando através de mim e apesar de mim, mas que a Tua palavra, Pai, que como nós lemos aqui, é viva e eficaz, que ela esteja nos transformando, que ela esteja nos incomodando e que verdadeiramente, Pai, nós possamos sair dessa manhã diferente da maneira como nós entramos. Amém. Que o Teu Evangelho, Paizinho, que a Tua palavra, Paizinho, nos molde, nos mostre aquilo que nós precisamos mudar. Amém. Essa é a minha oração, no Teu santo nome. Amém. Amém. Antes de entrarmos propriamente no texto, é necessário a gente fazer um contexto
da passagem. O apóstolo Paulo, em Tito 3,12, vai falar que ele tinha passado por Nicópolis e provavelmente de lá ele havia ido em Troade, onde ele esqueceu na casa de Carpo o seu pergaminho, os seus livros e o seu casaco, digamos assim. E ele pede para Timóteo passar por lá, pegar e levar ele. Isso vai estar nos versos 12 e 13 no capítulo 4. A gente não sabe ao certo onde Paulo foi preso novamente. Mas Paulo, quando ele escreve, ele está preso. E agora, Paulo, ele está, digamos assim, numa prisão de forma mais ferrenha. Ele está, não é mais aquele preso aguardando digamos assim, um julgamento de uma forma mais pacífica. Nero, ele havia começado uma perseguição aos cristãos, e Paulo, então, agora ele era um prisioneiro odiado pelo Império Romano. O Império Romano já tinha começado a sua caçada contra os cristãos, e nesse cenário que Paulo se encontra. Paulo, ele sabe que o fim dos dias dele se aproxima. Na carta a gente consegue ver, de certa forma, uma solidão que Paulo já sentia, que ele vai falar que somente Lucas estava com ele, e ele pede que, se possível, Timóteo venha o quanto antes, se possível chegasse antes do inverno. Então, as próprias palavras de Paulo, ele demonstra que sabe que os seus dias estão chegando ao fim. Está se encerrando o ministério do grande apóstolo Paulo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, inclusive, é a última carta escrita por Paulo. Nós estamos diante das últimas palavras do apóstolo Paulo, não só a Timóteo, mas como um todo. E Paulo, ele escreve por qual motivo essa carta? O que está por trás disso? Paulo, ele queria, digamos assim, fazer algumas recomendações ao seu filho amado Timóteo, que é a forma como Paulo se retrata a Timóteo no livro. Ele vai chamar Timóteo de meu filho amado. Então ele quer ali deixar suas palavras, as instruções a Timóteo nessa carta. E ele vai deixar algumas instruções. Ele vai falar para Timóteo: Timóteo, eu sei que você está passando por problemas com a igreja. Eu sei que a igreja, ela não, digamos assim, corrobora com as tuas palavras. A igreja duvida um pouco das tuas palavras e eles se opõem a você por você ser um jovem e por não darem credibilidade ao que você fala. E o apóstolo Paulo, ele fala: eu sei que isso acontece. Mas ele vai falar: Timóteo, fica tranquilo. Por todos os cantos eu vejo que eles estão se desviando do verdadeiro evangelho. Mas você, apesar de jovem, continue na sua jornada. Continue, permaneça. E ele vai, então, deixando para o seu filho amado as instruções que ele deseja que Timóteo siga nelas. E o desejo do apóstolo Paulo é que justamente o seu filho amado Timóteo assuma a sua função, assuma o seu sacerdócio e, digamos, entre aspas, substitua Paulo, tendo em vista que Paulo está saindo de cena, Paulo está prestes a morrer e precisa-se que alguém continue essa jornada. Paulo precisava que alguém o substituísse. E Paulo, então, ele vai deixar essas palavras a Timóteo. E aí, fazendo aqui uma indagação, imagine você ali, um jovem no ministério, sendo, digamos assim, discipulado ou mentoreado, como foi dito aqui na semana passada. Eu também prefiro o discipulado por Paulo. Você sabendo que Paulo, quem era Paulo, a importância de Paulo, que Paulo está saindo de cena
e que ele confia em você para manter o legado de Cristo Jesus. Era um peso enorme, mas era justamente isso que Paulo estava falando para Timóteo. Fala, Timóteo, continue, permaneça, pregue, leve a mensagem. E aí então a gente entra agora, propriamente dito, no nosso texto. O apóstolo Paulo, ele começa diante de Deus e de Cristo Jesus. Ele vai dando ali as suas testemunhas a respeito dessa mensagem que ele está passando para Timóteo. Está falando, ó, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu te deixo essa mensagem. E aí ele vai falar, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Mas é interessante que antes do apóstolo Paulo falar que pregue a palavra, no capítulo 3, no verso 14 a 16, ele vai pedir para Timóteo permanecer naquilo que já havia sido ensinado. Ou seja, o apóstolo Paulo, antes de falar Timóteo, pregue, o apóstolo Paulo fala, Timóteo, você lembra daquilo qual você já aprendeu, daquilo qual você já reteu, você já se debruçou em cima, você se lembra da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, que ele vai falar lá no capítulo 1, de quem você aprendeu isso? Você está lembrado? Pois então, primeiro, permaneça nisso. Permaneça na palavra. Permaneça no ensinamento. Retenha isso. E após o permanecer, ele vai falar, pregue a palavra. E é interessante que muitas vezes na nossa vontade de pregar a palavra, a gente se esquece que existe uma ordem. Primeiro eu conheço, primeiro eu vivo, depois eu prego. Muitas vezes nós queremos pregar a respeito daquilo que nós não conhecemos e daquilo que nós não vivemos. E quando a gente prega algo que não foi retido por nós, é claro que fica algo vazio, falta substância, falta algo nas palavras. Então nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer, permanecer. E a partir daí, então, nós estamos aptos, nós estamos prontos para ir e pregar essa palavra, pregar o Evangelho, porque nós já vamos ter sido transformados por Ele. Nós já vamos ter sido mudados, mexidos. E aí, então, nós temos esse, digamos assim, poder para falar. O poder não vem de nós, mas sim da mensagem que nós falamos. Como ela já vai ter mudado, nos mexido, sairá de nós com esse poder também. E ele prossegue, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É interessante que essa mensagem foi escrita por volta de 67 depois de Cristo. Nós estamos hoje em 2022. Quanto tempo já passou e o quão real continua essa mensagem? O apóstolo, ele vai falando para o seu filho na fé, para ele não deixar de pregar, para ele insistir, para ele exortar, para ele corrigir. E fala que chegará um dia, como que com coceira nos ouvidos, eles não ouvirão mais dessa mensagem e trarão para si falsos mestres. Hoje, nós já vivemos, e de certa forma, algum tempo, isso.
Hoje nós já temos todos os tipos de pregadores pregando todos os tipos de mensagens possíveis. Temos teologia da prosperidade, não sei se chegou aqui, como com a força que chegou no Brasil. Temos os coaches, os coaches gospels, né, que a gente costuma brincar lá no Brasil. Então temos todos os tipos de mensagem. Temos a mensagem do você pode, você consegue, você vai ganhar, você não nasceu para perder, você nasceu para ganhar, você vai declarar, é seu e tudo mais. Mas poucas vezes nós vemos uma mensagem que vá falar que nós vamos perder, sim, que nós vamos passar por aflições, que nós vamos ter derrotas, que chegará um dia, como o próprio apóstolo Paulo está falando, vai chegar um dia que nós vamos morrer. Talvez morrer literalmente pela causa de Cristo, sendo um mártir, como foi o apóstolo Paulo, morrer por estar pregando o evangelho, como acontece nos países perseguidos. A gente não vê esse tipo de mensagem. Por quê? Porque essa é uma mensagem que para nós é dolorosa. Quando o apóstolo Paulo ele fala que chegará um dia que como com coceira nos ouvidos, me remete àquela fase que nós somos crianças, em que os nossos pais estão tentando nos corrigir de algo e nós não queremos ouvir. Nós sabemos que estamos errados, mas nós não queremos ouvir. Nós colocamos a mão nos ouvidos e ficamos, não, nosso pai ou a nossa mãe tentando falar alguma coisa, e a gente ali, não. É como se fosse isso. Chegará o dia em que nós voltaremos, ou que nós, esperamos que não nós, né, mas que voltarão a uma fase em que a mensagem será muito dura, a mensagem ela já não será palatável para as pessoas, elas não conseguirão mais discernir, não terão interesse, porque a mensagem vai confrontar o meu interesse próprio. Vai chegar o dia em que a pessoa quer ganhar, mas a mensagem vai falar para perder. E aí, nesse momento, digamos assim, procurarão mestres que preguem aquilo que se quer ouvir. E o apóstolo Paulo, ele está exortando Timóteo a isso. Ele fala, Timóteo, fique tranquilo, o problema não é você. Não é você que tem que mudar. A mensagem, ela precisa continuar a ser pregada. Você precisa continuar a falar. Quer eles queiram ouvir, quer não, continue pregando o verdadeiro evangelho. Amém. E isso é algo que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos continuar a levar a mensagem. Nós precisamos continuar a pregar o evangelho. Nós não podemos, digamos assim, negociar os valores do evangelho, os valores da mensagem, para que ela seja palatável ou para que ela seja agradável à geração atual. A mensagem, ela continua sendo a mesma. O evangelho continua sendo o mesmo. Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje nós pudéssemos continuar a viver e a pregar essa mensagem. E nós não podemos negociar para que ela seja mais doce, mais suave a essa geração. Então o apóstolo Paulo, ele vai continuar, no verso 5, ele vai falar, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora que me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda.
O apóstolo Paulo, ele continua, ele vai falar: Timóteo, suporte as aflições, aguenta firme. E aqui vem para mim um dos pontos altos do texto. Ele vai falar: cumpra plenamente o teu ministério. O apóstolo Paulo, ele vai exortar o seu filho para que ele faça aquilo para o qual ele foi chamado para fazer. E nós precisamos ter isso claro em mente. Nós precisamos exercer o ministério que nos foi dado. Nós precisamos cumprir a missão para o qual Cristo nos chamou. Nem todos terão um ministério de pregação, digamos assim, mas todos, em algum momento, terão que pregar. Porque a grande comissão fala para a gente ir e pregar. Todo cristão tem o chamado à evangelização, a pregar, nem que seja para a pessoa que está do lado. Então nós temos isso como, digamos assim, uma vocação de toda a igreja. Toda a igreja é chamada para ir pregar, ensinar, batizar. Isso é para todos, não é só para os pastores. Está lá tanto em Mateus quanto em Marcos, Mateus 28, 16 a 20, e Marcos 16 também. Está para todos nós. Esse é um dos nossos ministérios, um dos nossos chamados como igreja. E nós devemos cumprir esse chamado. Nós devemos levar a palavra, nós devemos ir àqueles que não conhecem, alcançar os perdidos, nós devemos fazer isso. Mas cada um de nós também tem outro chamado, um chamado mais específico, que não é esse genérico. E nós também temos que tomar posse desse chamado e temos que colocar em prática. E o apóstolo Paulo estava falando isso a Timóteo, falou: ó, cumpra plenamente o teu ministério. Muitas vezes a gente vai passar por provações, a gente vai ser contestado, não vão querer nos ouvir, a gente vai passar por uma série de situações. Mas assim como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, vale a nós, cumpra o seu ministério. Não desista por isso. Não pare no meio da jornada. Siga em frente. E o apóstolo Paulo, ele vai falar que quanto a ele já é chegado o seu momento. Ele sabe que está chegando o seu fim. E é lindo a gente ver como Paulo se refere aos seus últimos dias. Ele fala que ele já está sendo entregado como libação. Libação era um azeite, um vinho que era jogado sobre o altar do sacrifício e logo após se colocava fogo e subia um aroma suave. E é assim que Paulo vê os seus últimos dias, a entrega da sua vida. Ele fala: eu estou sendo entregue como libação. A minha morte não é em tons cinzentos, não é em tom de dor, mas o fim dos meus dias tem tom de festa, tem cheiro suave, porque Paulo, ele sabia que ele havia feito tudo que era possível. Ele sabia que ele estava voltando para o Senhor. Ele sabia que a recompensa dele, a recompensa de vida, de ministério, estava prestes a chegar, que era o encontro com o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ele tem a paz, a tranquilidade de falar: os meus dias estão se encerrando. Mas não é tristeza, não é dor, não é luto. É aroma de festa, é cheiro de festa, é gosto de festa. Porque eu estou indo encontrar com o meu Senhor. E a coroa que me havia sido guardada está chegando. E Paulo, ele então
termina ali as suas palavras para o seu filho amado Timóteo. E já partindo então para a nossa conclusão, eu gostaria aqui das nossas aplicações de ano novo em cima desta palavra. Nós podemos fazer 3 aplicações, não só 3, nós podemos fazer várias, né? Mas aqui eu gostaria de deixar com vocês 3 aplicações de ano novo em cima dessa mensagem que Paulo dá a Timóteo. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer foi até comentado aqui, conheça e viva a palavra. Como foi dito, foi enviado nos grupos, nas redes, um plano de leitura, um plano de 49 semanas. E isso, para nós, cristãos, é extremamente importante. A gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa ter prazer nela. Como diz lá Salmos, né, o Salmo 1, o versículo 2, vai falar que antes ter um prazer em meditar na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, quando ele vai falar a respeito dos justos e dos ímpios. Nós precisamos ter esse prazer de meditar na lei do Senhor, de conhecer a palavra do Senhor. E após conhecer, nós precisamos viver aquilo que nós já conhecemos. Totalmente a palavra, viver ela inteira, conseguir tudo, nós vamos conseguir só quando nós já tivermos morrido, nosso corpo tiver sido glorificado e nós estivermos com Cristo Jesus. Aqui a gente vai ter as nossas falhas, a gente vai dar uma deslizada, a gente vai pecar, vai acontecer. Mas nós precisamos nos esforçar para viver aquilo que nós conhecemos. E as pessoas que estão à nossa volta precisam ver Cristo através das nossas atitudes. Também das nossas palavras, logicamente, mas através das nossas atitudes. Cristo precisa ser exaltado, exalado no nosso dia a dia. Então, o primeiro ponto, como está em 2 Timóteo 3, de 14 a 16, é viva a palavra. Conheça e viva a palavra. Nós precisamos. Nós já fomos conhecidos por aqueles do livro, né? Então a gente precisa se apropriar disso. Com o passar do tempo, nós muitas vezes nos afastamos um pouco do livro, que é uma tristeza. Nós deixamos de conhecer a palavra e temos buscado outras formas, mas nós precisamos voltar sempre à palavra e viver, ser mudado e transformado pela palavra. A segunda aplicação de ano novo que eu gostaria de deixar para cada um é: pregue a palavra. A gente precisa conhecer e viver a palavra, mas nós também precisamos pregar a palavra. Existem pessoas à nossa volta que não conhecem da palavra e que precisam escutar a palavra. Não é só o viver e elas vêm através da nossa vida. Nós precisamos verbalizar, nós precisamos falar a respeito das Escrituras. Nós precisamos ir e pregar, nós precisamos levar o Evangelho, a mensagem de Cristo, a toda criatura, em todos os locais da terra. Seja aqui em Portugal, seja no Brasil, seja em África, nós precisamos pregar a palavra até que Cristo venha. Isso é uma ordem que Ele nos deixou. A grande comissão é bem clara a respeito disso, e a grande comissão foram as últimas palavras de Cristo, e Ele vai falar justamente a esse respeito. Então nós temos como mandamento, como uma ordem, pregar a palavra, e nós temos que fazer isso enquanto estivermos vivos. Até o último segundo nós temos que pregar a mensagem. E a terceira e última aplicação de ano novo para que nós tenhamos um 2022 abençoado é: cumpra plenamente o seu ministério. Eu não sei qual é o seu ministério específico para o qual você foi chamado, vocacionado por Deus.
mas todos nós temos. E a igreja, ela só é completa quando todos exercem aquilo para o qual foram chamados. A igreja precisa de cada um exercendo o teu ministério, para que juntos se ajustem e o corpo fique plenamente ajustado. Então eu não sei qual é o seu ministério, mas você sabe. Se você não sabe, ore ao Senhor que Ele te revela. Mas cumpra esse ministério. Faça aquilo para o qual você foi chamado. Muitas vezes a gente ocupa o nosso tempo com várias coisas e a gente acha que ter uma agenda cheia vai nos completar. Mas a gente chega ao final dos dias, ao final dos tempos, com a agenda lotada, mas com um vazio que nunca se preenche. Porque esse vazio que nos falta é estar no centro da vontade de Deus. Estar fazendo aquilo para o qual Cristo nos chamou, nos vocacionou, nos inspirou a fazer. Então nós precisamos ter isso em mente. Nós podemos ter sucesso em várias áreas, mas se nós não estivermos ali no centro da vontade de Deus, esse sucesso nunca nos preenche. Sempre faltará um ponto. Sempre haverá um vazio, porque esse vazio é o vazio do Senhor. E nada, nada, nada preenche o vazio do Senhor. Ninguém pode ocupar o espaço que o Senhor Jesus tem em nós. Então, meus irmãos, cumpra o seu ministério, cumpra plenamente aquilo para o qual Cristo te chamou para fazer. Assuma a sua vocação e faça o teu trabalho. Eu não posso fazer o teu trabalho. Então faça o teu trabalho. E eu creio que com essas resoluções de ano novo, digamos assim, o nosso 2022 será muito mais completo. Nós sentiremos muito mais realizados, porque nós estaremos próximos do autor e consumador da nossa fé. Nós estaremos próximos de Jesus Cristo, cumprindo aquilo para o qual Ele designou para que nós fizéssemos nos nossos dias por aqui. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por este culto, Pai. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos que aqui estão, que acompanham pela internet. Que o Senhor, Pai, vai estar nos dando esse senso de responsabilidade. Que nós possamos, Pai, cada vez mais viver e conhecer a Tua Palavra. Que nós possamos pregar a Tua mensagem, o Teu Evangelho. E que, por último, Pai, nós possamos cumprir plenamente o nosso chamado, Pai, de fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou para fazer nesta terra. Que verdadeiramente, Pai, as nossas vidas sejam, como o apóstolo Paulo disse, ofertas de libação ao Senhor. Amém. Que tenham um aroma suave, Pai, que estejam um cheiro de festa e que verdadeiramente, Pai, nós possamos ter essa compreensão daquilo para o qual nós fomos chamados. Amém. Que o Teu nome, Pai, venha sempre ser glorificado através de nós e apesar de nós, mas que o Teu nome, Pai, seja conhecido e não o nosso. Essa é a minha oração no Teu santo nome. Amém e amém. Falta o microfone. Bom, muito obrigado, Lucas, pela palavra. Aqueles que estão lá em casa, uma boa semana. E aqueles que estão aqui presentes também. Nós vamos sair daqui abençoados pela palavra e também lembrando que o Senhor nos abençoará e nos guardará. O Senhor fará resplandecer o seu rosto sobre nós e terá misericórdia de nós. Amém. O Senhor sobre nós levantará o seu rosto e nos dará a sua paz. Amém. Uma boa semana. Uma semana de abençoe.